No livro A Introdução aos Lineamentos da Filosofia do Direito, Hegel diz que o que é real é racional e o que for racional também é real. Existe uma ligação entre a ideia e a realidade. Para Hegel, a realidade ela é identificada como racionalidade. No seu mundo, o que é real também é racional. Para Hegel, o objeto e o sujeito, eles não se separam. Para Hegel, o sujeito e o objeto andam juntos, porque o objeto não tem como trazer o conhecimento em si mesmo, mas trata-se de um mundo de fenômenos. Em Hegel, a realidade é o ser. Não existe aquele mundo da realidade deontológica que deveria ser aquele mundo ideal de Kant. Então, em Hegel, ele é o ser. O direito disse muito o ser e o dever ser. Hegel, ele é o ser. Não há dualidade, né, para Hegel. O direito, ele é a realidade que se apresenta. A realidade, ela é o que ela é. Se preciso for, questione essa realidade. Use algumas ferramentas, né? Questione-se essa realidade através, por exemplo, da dialética, mas a realidade, ela sempre vai ser o que ela é, não o que ela deveria ser. Não há realidade idealizada. Existe um caminho ou alguns caminhos necessários para se extrair essa realidade, essa razão, pois a razão, se a razão é a realidade, ela não se duplica, tem que ser pensada através de alguns instrumentos ou algumas ferramentas, como por exemplo, instrumento histórico, né? O mundo é pelo que ele é. Então, você pode usar a ferramenta, o que é ferramenta histórica. Hegel usa, para essa compreensão, instrumentos de lógica, né? Lógica. Você pode usar ferramentas de compreensão da realidade. Você pode usar instrumentos científicos para aferimento ou aferição dessa realidade. Você pode usar instrumentos religiosos, instrumentos do direito, instrumentos econômicos. E tudo nisso, essa filosofia de Hegel abarca tudo isso, e para que se alcance essa relação existente entre os fatos, para que se chegue à compreensão real dessa razão. Ele usa para isso também, como eu já disse, a dialética, inspirada em Platão. O que seria essa dialética em Hegel? Ele traz a tese, que seria uma ideia, antítese, que seria uma contra-ideia, e a síntese, que é o que nasce dessa discussão ou desse pensamento da ideia, a contra-ideia, nasce a nova ideia. Seria a tese, a antítese e a síntese. A realidade em Hegel, ela está em constante movimento. A realidade, ela não é parada, ela não é estática. A realidade em Hegel, ela é um sujeito, ela é um espírito. Ele tem movimentos próprios, ela tem características próprias, ela pode mudar, porque ela pode estar, porque existe a dialética, então estando em constante espiral dialético, ela pode mudar. Por que estando constante em espiral dialético? Porque se você tem uma tese, você apresenta uma antítese e forma-se no final uma síntese, essa síntese, ela pode ser uma nova tese, ou é uma nova tese. Ela é uma nova tese, pode advir dessa nova tese uma antítese e nascer uma nova síntese. Então, assim pode vir uma espiral até que se chega a uma síntese que seja plausível à realidade dos fenômenos que se queira aferir. A realidade, como disse, é um sujeito, né, em movimento. Essa realidade, em Hegel, pode chamar ela também de espírito. Seria um espírito em si, que é espírito em si.
a percepção pessoal. O espírito em si, poderemos colocar um exemplo bem simples: o ser humano, quando nasce, uma pessoa, criança, um bebê, quando começa a caminhar, quando começa a pedir, começa a olhar, enxergar suas mãos, então ele começa, nossa, que legal, tenho duas pernas, vou caminhar aqui, eu tenho equilíbrio. Então ele começa a perceber em si, eu tenho mãos, eu posso pegar, eu faço um movimento de pinça, consigo segurar, consigo alcançar algo que eu quero. Esse seria o espírito em si. O espírito em outros seria aquela realidade, daquela percepção, ainda dentro desse exemplo, a percepção social, é o espírito em outros. O espírito em outros seria aquela realidade, a hora que o bebê pensa, né, uma criança que está começando a caminhar, começa a crescer mais um pouco, percebe, nossa, eu tenho a mãe, eu tenho o pai, eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã, o mundo não gira só em torno de mim. Não é só eu querer que eu vou conseguir, não é só ir lá e pegar com a minha mão. Eu preciso de conviver com essas pessoas. São pessoas diferentes, são pessoas, cada um com seu pensamento, cada uma com a sua individualidade, mas ainda assim é um social, é uma família, seja na escola, seja na religião, seja no trabalho. Então, essa é uma percepção social que, quando você percebe o seu espírito, o espírito ou realidade, consciência em outros. Existe também o espírito absoluto, a percepção que nos permite viver em sociedade harmonicamente. Viver em sociedade, talvez todos queiram, mas conseguir viver harmonicamente é difícil, né? É mais complicado. Você precisa de ter uma organização nos seus pensamentos. Tem que ter uns pensamentos racionais, um pensamento de organizar para viver na coletividade. Eu sou de um jeito, meu vizinho é de outro, o vizinho da frente é de outro, o meu colega de trabalho age de um jeito, outro pensa de outro. Então nós temos que ter aquela razão, aquela percepção, a moral, a ética, né? Entraria aí. Então isso você vai vivendo para você conseguir viver o outro, né? Para você poder viver em sociedade. Esse seria o espírito absoluto. E foi isso o resumo que eu consegui extrair da doutrina de Hegel.